Olá, turminha! Vamos para mais uma aula de ciências. Abram o LD de vocês na página 4, tá bom? Não esqueçam, em cima precisamos colocar a data de hoje. E hoje é 9/7/2020. Vamos agora fazer a leitura. As rochas e o solo. Você já estudou que vivemos sobre a crosta terrestre, a qual é formada pelo solo e pelas rochas. As rochas são constituídas por diferentes materiais, chamados de minerais. Na natureza, existem vários tipos de rocha. Há aquelas que são formadas pelo resfriamento do magma e, por isso, são chamadas de magmáticas. O granito é um exemplo desse tipo de rocha. Ah, professora, o que é granito? Muitos de vocês já viram. É uma pedra que muitas vezes é usada para fazer tampas da mesa, ou pia, ou lavatório do banheiro. Aqui temos um exemplo dessa pedra, o granito e os minerais que o compõem. Esta pedra não está brilhante como a que vocês costumam ver, pois a pedra que vocês costumam ver na tampa das mesas ou na pia, ela é polida, ela passa por todo um trabalho para ficar lisinha, retinha e brilhante daquele jeito, tá bom? Mas antes de passar por todo aquele trabalho, ela é assim. Observem que aqui nós temos mica, que representa esta cor mais escura, cor preta. Temos o quartzo cristalino, que é a cor mais clara representada na pedra, tá bom? E aqui temos o feldspato, que está representado por esta cor mais rosada, tá bom? Existem também as rochas que são formadas pelo desgaste de outras rochas. A ação da água, da chuva, do gelo, do vento e do calor pode desgastar as rochas, transformando-as em grãos, também chamados de sedimentos. Por ter essa origem, essas rochas são chamadas de sedimentares, e um exemplo é o arenito. O arenito é um tipo de rocha formado pelo depósito de grãos de areia. Este tipo de rocha, já um pouco mais desgastada com a ação do tempo, da água, da chuva, do vento, do frio, vocês encontram muito nos barrancos, tá bom? O solo é formado pelo desgaste das rochas em um processo bastante lento. Os diferentes tipos de solo dependem, portanto, da rocha e dos minerais que os originou. Um solo avermelhado, por exemplo, foi formado pelo desgaste de uma rocha magmática rica em ferro. Vamos estudar agora a formação do solo. Por mais resistentes que as rochas sejam, com o tempo elas se quebram, formando grãos que constituem a parte mineral do solo. O calor, a chuva, o vento e os seres vivos são os principais responsáveis pelo processo de desgaste das rochas. Nós estudamos esse processo de formação do solo no vídeo da aula anterior, da aula de ontem. Caso seja necessário, volte ao vídeo e reveja como ocorre o processo da formação do solo, tá bom? Agora, na página 5, em cima, coloquem a data de hoje, tá bom? 9/7/2020. Vamos fazer a leitura. A transformação das rochas em solo é um processo que pode levar centenas ou até milhares de anos. O esquema a seguir demonstra diferentes etapas do processo de formação do solo. Aqui, nesta primeira imagem, com a ação das chuvas e do vento, a rocha começa a se desmanchar. Número 2. Observem a diferença de uma imagem para outra, ok? A presença dos seres vivos contribui para que mais pedaços de rocha se soltem. Número 3. Vejam aqui a diferença tanto da parte
da rocha se formando da terra quanto à sua superfície, tá bom? 3. Restos de animais e plantas se misturam ao solo, deixando mais fértil para o desenvolvimento de novas plantas. Vejam que nas duas primeiras imagens, nós não tínhamos praticamente nenhuma vegetação. Agora, com o solo se formando nas rochas, com mais nutrientes, com restos de animais, esta parte do solo está mais rica em minerais, o que a torna fértil para o desenvolvimento de novas plantas. Agora, observem aqui. Número 4. Vejam a diferença desta última imagem para a primeira imagem. Vocês acham que essa transformação do solo levou pouco tempo? Foi rápido? Não. Isso levou milhares de anos para acontecer, tá bom? Número 4. Em um solo maduro é possível ver diferentes camadas. Esta foi uma representação do processo de formação do solo. Ao observarmos as camadas do solo, também chamadas de horizontes, podemos compreender melhor seu processo de formação. A camada mais profunda representa o processo mais antigo, já a camada superior, aquela que está em cima, é aquela que está passando por grande transformação. Observem nas imagens ao lado exemplos de solos com duas ou mais camadas diferentes. Vejam aqui esta imagem e esta. Nós temos a visão do horizonte do solo, tá bom? E conseguimos ver as diferentes camadas de terra. Vejam que a camada que está mais abaixo é a camada inferior. Esta daqui é a mais antiga em seu processo original. Já a que está na parte de cima superior é a que está sofrendo mais transformações pela ação da natureza, do tempo e do homem. O mesmo acontece nesta imagem abaixo. Aqui nós temos diferentes tipos de rochas em transformações com diferentes minerais. Por isso, conseguimos observar a diferente coloração entre uma e outra, tá bom? Os grãos que se formam pelo desgaste das rochas constituem os componentes minerais do solo. O espaço entre os grãos é ocupado pelo ar e pela água. Portanto, podemos dizer que o solo é formado por 4 componentes principais. Prestem bastante atenção nessa informação, tá bom? Ela vai ser cobrada depois de vocês. Vocês podem até grifar esta parte que eu vou ler agora com lápis de cor amarelo, tá bom? Vou grifar aqui para vocês, tá? Portanto, podemos dizer que o solo é formado por 4 componentes principais: ar, água, matéria orgânica, que é os restos de animais e plantas, e minerais, que são os fragmentos das rochas. Bom, pessoal, encerramos aqui a aula de ciências de hoje, tá bom? Para a aula de ciências, vocês não têm que me enviar nenhuma foto, pois não tem nenhuma atividade por hoje. Encerramos aqui o conteúdo da minha aula. Vocês ficarão agora com o conteúdo de inglês e de educação física, mas as atividades de inglês e de educação física, vocês também não precisam retornar com a devolutiva hoje. Vocês irão entregar essa devolutiva na próxima aula com a professora Jaqueline e com o professor Wilson, tá bom? Lembrando que amanhã nós não teremos aula, tá? Ficamos por aqui então e até a aula de segunda-feira. Bom descanso para todo mundo. Quem não está com as atividades em dia, aproveite esse feriado para colocá-las em ordem, tá bom? E até a aula de segunda, meus amores. Um beijo para todo mundo.